A zaga do Vasco teve mais uma excelente atuação no jogo de ontem contra o Cruzeiro. Carlos Cuesta teve uma partida realmente de muito destaque ao lado de Robert Renan. Tanto que se você pegar as notas dos dois no SofaScore, o Cuesta tirou 7,8 de nota e o Robert Renan tirou 7,5. Eles fizeram realmente uma atuação muito segura, além de serem bons com a bola nos pés, ajudando na construção de jogo do Vasco, também foram extremamente importantes jogando como realmente zagueiros. E no vídeo de hoje eu vou te destacar detalhadamente como foram as atuações do Cuesta e do Robert Renan. Vem comigo. Assim foi a partida de Carlos Cuesta ontem contra o Cruzeiro. Um zagueiro de muita imposição física, mas também de muita imposição técnica. É muito interessante a gente analisar como esses zagueiros do Vasco eles se comportam bem em situações muitas vezes de exposição. Muitas vezes em tipo de lances de 1 contra 1, que eles têm que sair realmente da área para dar o combate, eles conseguem se comportar bem, como foi nesse lance aí o Cuesta. É um zagueiro de muita impulsão. É impressionante como ele é um cara de 1,79 m de altura, mas ele sempre consegue estar vencendo esses duelos aéreos. O posicionamento dele e do Robert Renan, muitas vezes o Vasco tentando compactar uma linha um pouquinho mais adiantada, jogar com um time bem compacto, e aí você tem os zagueiros do Vasco tendo que jogar um pouquinho adiantados, e eles se comportam muito bem nesse tipo de situação. Cuesta fez um jogo sério, mas sem perder a elegância, sem perder a qualidade técnica. Aí você percebe como ele é um zagueiro que está muito atento aos movimentos do adversário. Isso é algo que eu já havia destacado na análise do Cuesta quando ele estava sendo contratado pelo Vasco. Ele é um zagueiro que ele consegue ficar muito atento ao movimento do adversário e prever o que o adversário vai tentar fazer. Ele tem uma leitura de jogo muito boa. De novo, no jogo aéreo, a imposição que ele tem nesse jogo aéreo é impressionante. Dificilmente você vê o Cuesta perdendo duelos. E muitas vezes nessas bolas que o Cruzeiro tentava romper a defesa do Vasco com o facão, o Cuesta estava esperto e sempre tirando. E aí o Vasco depois conseguia jogar. Nesse lance aqui ele foi crucial, porque ele não comete o pênalti no Caio Jorge, tanto que o Caio Jorge nem reclama, mas ele consegue impedir uma finalização limpa do Caio Jorge nesse lance, sem ter o impacto do pênalti. Esse lance é muito interessante pra gente destacar a qualidade desse zagueiro do Vasco para sair jogando. Olha só como é que ele vai girar em cima do Matheus Pereira e já quebra essa pressão do Cruzeiro. E aí já consegue jogar com passe mais à frente no Ryan. Se não tem possibilidade de passe, se tá todo mundo marcado, o zagueiro ele precisa ter essa personalidade, confiar na sua qualidade técnica para driblar, para girar em cima do adversário, ajudar também o time a construir quebrando essa pressão. Isso é o que eu mais gosto nessa dupla de zaga do Vasco, que além deles serem zagueiros firmes, realmente zagando, são zagueiros que conseguem ajudar na construção com uma boa qualidade. O Vasco perdia muito esse tipo de duelo. Essa primeira bola que está no alto em disputa, e o Cuesta e o Robert Renan estão conseguindo vencer esse tipo de bola. Saindo mais uma vez da área, consegue fazer o desarme limpo da bola. O cara realmente é uma parede, né, o Cuesta. Para você vencer dele no corpo é muito difícil. Essas jogadas ombro a ombro, essas jogadas no corpo são muito complicadas de você ver um adversário conseguindo vencer do Cuesta. Esse lance aqui mostra a inteligência dele, ao invés dele dar um balão, dar uma bola curtinha, já mirando ali o Hugo Moura. O comportamento dele com essas bolas, onde o Vasco está na situação de exposição. Olha só, o Cuesta está exposto. O Robert Renan tinha saído para caçar lá na frente, não tinha conseguido matar a jogada. Então tava o Cuesta aqui na situação de mano a mano contra o Caio Jorge. Mas ele tem uma leitura muito boa para prever aonde seria o passe, ficar com a bola e depois sair jogando com tranquilidade. Olha só, mais um lance dele de exposição, 1 contra 1. E o Cuesta se comporta de forma perfeita, recuperando a bola para o Vasco. Olha a antecipação dele, vai no corpo certinho sem cometer a falta e dá um toquezinho, forçando o adversário a jogar para trás. Nesse lance aqui não aparece, mas anteriormente ele tinha fechado muito bem uma linha de passe para esse jogador do Cruzeiro que estava ultrapassando nas costas dele até livre sem marcação, obrigando o Marquinhos, que é canhoto, a trazer para dentro, para a perna direita. Cuesta temporizou bem a jogada, tirou essa linha de passe, ao mesmo tempo ele conseguiu marcar os dois jogadores. E aí, espera o momento exato para desarmar por trás, travando uma possível finalização ou passe do Marquinhos, que tem uma capacidade muito boa em zagueiro, em jogadores em si de marcação, que é você desarmar por trás sem você cometer a falta, de forma limpa na bola.
Muitos jogadores não conseguem fazer isso, vai desarmar e faz a falta. O Cuesta aqui foi cirúrgico, muito bem nesse lance, administrando muito bem os espaços, o tempo, tudo certinho. Porque o jogador ali do Cruzeiro poderia tentar fazer a finalização, olha só. Esse lance aqui mostra muito do que é o Vasco, o técnico Fernando Diniz. O Vasco ali um pouco mais alta, o espaço às costas, né, para o Cruzeiro tentar esse facão, tentar correr, e o comportamento do Cuesta. Ao mesmo tempo que ele tá com o corpo já virado para lá se essa bola passar, para ele tentar acompanhar o jogador do Cruzeiro na corrida, olha só o movimento corporal dele, ele tá quebrando o pescoço e vendo qual é o próximo movimento do meia do Cruzeiro que vai fazer o passe. Ele já viu que o meia vai fazer o passe e vai tentar essa bola enfiada. Então, o posicionamento corporal dele e a quebrada do pescoço para olhar é perfeito, tanto que ele consegue fazer o corte muito bem, o Cuesta. Fecha muito bem a linha de passe e faz o corte. E aí no corpo a corpo não tem muito o que fazer, né? Realmente ele é muito forte, o jogador do Cruzeiro vai longe na jogada no ombro a ombro. Nesse lance aqui ele antecipa de forma errada, mas acontece, não vai acertar todas no jogo. Vai tentar sair aqui com a bola longa. Mais uma vez, olha o movimento dele perfeito, analisando o que faria o Matheus Pereira, para ele se antecipar, saltar em cima do Caio Jorge, se antecipa e rouba a bola para o Vasco. Ele consegue cortar de forma orientada, que já faz essa bola chegar no Matheus França para armar um contra-ataque. Belo bloqueio dele, essa finalização do Caio Jorge. E olha a impulsão do Cuesta. É impressionante, cara. Olha como é que ele sai do chão, ele realmente tá flutuando aqui no ar, né? Ele para no ar fazendo esses cortes de cabeça. A impulsão que ele tem enquanto ele sai do chão é um absurdo. Como foi também um absurdo esse bloqueio dele na finalização do Caio Jorge. Certinho. Que atuação de Carlos Cuesta. Um dos melhores em campo ontem pelo Vasco. Ele, o Robert Renan, também o Paulo Henrique. Atuação perfeita. Esse vídeo aqui eu peguei lá do Vasco Comps. Agora a gente vai destacar o jogo do Robert Renan, que foi a dupla de zaga ontem do Cuesta, que foi muito bem. Muito atento também na hora de fazer as antecipações, recuperar bolas para o Vasco. E o Robert Renan ele já tem uma característica um pouco mais diferente. Ele tem uma bola longa muito boa, então ele vira corredor com muita facilidade. Inclusive é assim que sai um gol do Vasco. Ele tem uma qualidade de mapeamento, de entender o espaço, de construir, de encontrar o homem livre muito boa. Olha só essa inversão que ele dá descobrindo o Paulo Henrique lá do outro lado. Então ele já muda o corredor e olha a liberdade que tem um Paulo Henrique para jogar. Qualidade de construção do Robert Renan é algo impressionante. A leitura certinha, entendendo aonde viria o passe, o posicionamento correto do corpo para ficar com essa bola e fazer o corte, fechar a linha de passe que vinha para o jogador do Cruzeiro. Na disputa contra o Caio Jorge, ele vai vencer bem, até faz um corte bonito, estiloso, tirando meio que de calcanhar. E aqui na construção, é o que ele faz de melhor, o Robert Renan. Tu vê que ele espera até o último momento para tomar a melhor decisão na hora de fazer o passe. Agora, nesse lance aqui, já é o Robert Renan fazendo realmente um zagueiro-zagueiro. Carrinho no tempo certo, limpo na bola. Recupera a bola, sempre sai jogando com muita calma, com muita tranquilidade. Dificilmente você vê o Robert Renan dando um passe sem intenção ou rifando a bola. O tempo todo ele tá mapeando espaço, tá mapeando ambiente, vendo as melhores possibilidades de passe para quebrar a pressão do adversário. É um jogador perfeito para esse estilo de jogo do técnico Fernando Diniz. Eu acredito que agora o Robert Renan vai ter o salto na carreira que todo mundo esperava que ele tivesse quando ele surgiu no Corinthians. A qualidade técnica dele realmente é de chamar muita atenção. Como constrói bem o jogo o Robert Renan. A capacidade de inverter corredor, de fazer lançamentos, de quebrar a pressão, olha só. Vê a possibilidade do passe e quebra essa pressão do Cruzeiro por meio de uma bola cavada ali para o Ryan. Ele não necessariamente precisou sair por baixo, não precisou sair curto. Ele já descobre o Ryan numa linha mais à frente, livre para jogar. Certinho, limpo, só na bola. Carrinho no tempo perfeito do Robert Renan. Acompanhando a infiltração do jogador do Cruzeiro. Ele consegue ir no corpo. Se eu não me engano, ele era do Caio Jorge. E tirar essa jogada do Caio Jorge. Recebe a bola. Muita qualidade para jogar futebol do Robert Renan. Esse cara confia muito na técnica dele. Confia muito na sua capacidade. Isso faz ele ter muita confiança. E, consequentemente, ele consegue acertar as jogadas, além da qualidade técnica que ele tem. Mas vocês percebem, quando tem que precisar jogar como zagueiro-zagueiro, tanto ele como o Cuesta, eles fazem isso. Conseguem cortar bem. A mudança de corredor, olha... Cara, o Hugo Moura rola a bola pro Robert Renan.
E ele já sabe o que ele vai fazer. Ele já tinha previsto antes a jogada. E ele dá uma inversão pro Paulo Henrique perfeita. A bola chega pro Paulo Henrique só dominar já, sabe? O passe sai perfeito. Muita leitura de jogo. E de novo, na hora de construir, capacidade de jogar no entrelinhas do Cruzeiro. Olha só como é que ele vai encontrar o Felipe Coutinho nesse entrelinhas do Cruzeiro, numa posição mais à frente. E o Coutinho também muito inteligente, né? Para fazer esse corta-luz pro Verratti jogar. Corte cirúrgico de linha de passe. Observou qual seria o movimento do jogador do Cruzeiro e ele vai cortar a linha de passe de forma perfeita. Recupera a bola, levanta a cabeça e sai jogando. Isso aqui é muito de Robert Renan. Construindo com a bola longa novamente, tentando ali o passe no Puma Rodrigues. Sem medo de jogar futebol. É isso que o Vasco tem que... O Vasco tem que ter esse dilema pro restante do campeonato. Não tem que ter medo de jogar futebol, não tem que ter medo de ser feliz. Cortando bem, tava esperto ali para um possível rebote. E agora, o passe dele pro gol do Paulo Henrique, né? Que bola do Robert Renan, tudo bem, vai contar com o vacilo aqui do Matheus Henrique, do Mateuzinho, mas que bola do Robert Renan para dar uma assistência ali pro Paulo Henrique. Leitura perfeita, faz o corte, joga sério. E mais uma vez, mapeou, já viu o que vai fazer e lá vem bola longa do Robert Renan. Dificilmente ele erra essas bolas longas, cara. Dificilmente ele erra essa inversão de corredor. Como pratica o esporte chamado futebol Robert Renan? Como joga a bola? Se tem casos que a gente pode falar de um zagueiro que constrói muito bem, isso aqui você tem que pegar e usar como exemplo para zagueiros que estão sendo formados nas categorias de base. Essa capacidade de construção do Robert Renan. De novo, vai encontrar o passe no entrelinhas do Cruzeiro. Encontra a janela de passe certa, tem a qualidade, dá o passe na força correta e olha como é que ele vai descobrir o Felipe Coutinho, onde o Coutinho mais gosta de jogar, no entrelinhas do adversário, com espaço e tempo para dominar a bola, girar de frente e pensar. Como constrói Robert Renan? Certinho na antecipação. E aqui ele vai jogar mais sério, né? Tira de cabeça, bola pro mato, que o jogo é de campeonato. Mas a capacidade de construir do Robert Renan é algo que chama atenção para qualquer um. E como casou essa dupla de zaga dele com o Cuesta. Agora, jogando no lado contrário, tá? Pelo lado direito, Robert Renan é canhoto. Mas olha a qualidade técnica. Já vai, Caio Jorge? Já foi, né? Tem que fazer a falta. Tirando de cabeça, se impondo nesse jogo aéreo, ganhando essa primeira bola, já ajeitando ali pro Cauã Barros. Partida muito boa do Robert Renan e partida muito boa também do Cuesta. Que atuação da zaga do Vasco. Notadores tiraram ótimas notas e o Vasco passou em branco, sem levar gols nesse jogo. Não me lembro qual era o último jogo que o Vasco tinha não sofrido gols no Campeonato Brasileiro e agora aconteceu. E é isso. Gostaram do vídeo de hoje? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu fico nessa. Abração do Francisco. É nóis. Fui.